A Justiça determinou medidas protetivas de urgência contra o prefeito de São Miguel do Tocantins, o Alberto Loyola Gomes Moreira, após um episódio aí envolvendo sua ex-companheira em julho, né? Segundo os vídeos que têm corrido pela internet, o prefeito de São Miguel, o Alberto Loyola Gomes Moreira, aparece correndo com a faca em relação à companheira, à ex-companheira, etc. O fato é que a justiça determinou medidas restritivas, né? Entre elas a proibição de se aproximar da mulher, de familiares dela ou de testemunhas relacionadas ao caso. E o caso ganhou mais evidência ainda com a divulgação desse vídeo, nós vamos ver daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês, um vídeo curto, só para vocês terem uma ideia, que mostra o prefeito correndo então atrás da ex-companheira enquanto segura uma faca. Na gravação ela tenta se afastar enquanto é acompanhada pelo prefeito, que aparece com a faca nas mãos, né? E isso aí é um episódio que estão tentando fazer vinculação eleitoral. Pessoal, eu não faço, sabe? É uma coisa de iniciativa privada, um absurdo feito por alguém de forma privada, não tem qualquer relação eleitoral. E eu acho que deve ser evitado esse tipo de discussão. O uso disso é pequeno, sabe? Assim, não é isso que vai fazer o candidato A ou o candidato B crescer. O que alguém faz é porque apoia você, não tem nada a ver com você, efetivamente. A não ser que você, de alguma forma, direta ou indiretamente, coaduna daquelas ideias, de certa forma incentiva aquilo, apoia aquilo, prega aquilo. Fora isso, qual é a responsabilidade? Uma coisa é o apoio político de uma pessoa que está lá distante do município dele, e outra coisa é aquilo que a pessoa faz na sua vida privada, que não tem nada a ver da vida pública. Então, não devemos misturar essas estações. E esse não é um primeiro caso de violência, inclusive, envolvendo o prefeito. Em maio, a vereadora Rosânia Carvalho de Farias, do MDB de Paraná, denunciou que teria sido agredida pelo prefeito da cidade após receber uma denúncia anônima e tentar localizar um maquinário público na fazenda do prefeito, o Fábio Augusto da Silva, né, Moreira, e ele negou as acusações sobre o uso de bem público e disse que ele que foi agredido por um amigo da vereadora e agiu em legítima defesa, enfim. Fato é o seguinte, pessoal, como que eu estou dizendo aqui? O primeiro caso, o prefeito de São Miguel, Alberto Loyola Gomes Moreira, ele declarou apoio ao Vicentinho Júnior. Já o prefeito de Paraná, o Fábio, ele declarou apoio à senadora Dorinha para o governo do estado. E o que a Dorinha e o Vicentinho têm a ver com essa história? Nada. Nada, sabe? Assim, é um absurdo qualquer tentativa de ligar os candidatos com atitudes privadas de alguém. Simplesmente uma baixaria de campanha, correto? E o Vicentinho chegou a se manifestar sobre isso, porque parece que tentaram fazer essa ligação dele com o prefeito de São Miguel. Ele chegou aqui, ó, ele soltou essa nota, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Vicentinho, violência contra a mulher é inaceitável, eu não vou passar pano para ninguém. Ele está dizendo isso porque o prefeito de São Miguel, né, o prefeito de São Miguel é aliado dele, correto? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. O candidato ao governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, reafirmou que não irá relativizar episódios de violência contra a mulher, independentemente de quem esteja envolvido. Para ele, relações pessoais, alianças ou possíveis oposições políticas não podem mudar o julgamento sobre aquilo que considera errado. Está corretíssimo, Vicentinho. É o que eu estou falando. Não tem nada a ver do ponto de vista político, da agenda pública, do debate público, da praça pública, o que um aliado fez de forma privada, ok? Ao abordar episódios recentes ocorridos no estado, está se referindo indiretamente a isso, né? Esse vídeo do prefeito correndo atrás da ex-companheira e tal. Vicentinho afirmou que mantém o mesmo posicionamento adotado anteriormente, assim como no episódio de Paraná, aquele que eu falei, do prefeito que teria agredido a vereadora. O episódio de São Miguel também não pode ser relativizado. O errado continua errado, afirmou Vicentinho. Vicentinho ressaltou a boa relação com os gestores dos dois municípios,
mas ponderou que isso não significa concordância irrestrita com as ações de ninguém. Eu sou bom para ser amigo, mas não posso passar pano. Amigo verdadeiro é aquele que fala. Isso está errado, declarou aí o Vicentinho, e ele está coberto de razão. Essa é a questão. Eu acho que, na verdade, todos os candidatos deveriam se manifestar sobre esses episódios. Por quê? Porque o Tocantins tem um dos maiores índices de feminicídio. Ou seja, aquela violência que tem como alvo a mulher por ser mulher. E nada pode relativizar esse tipo de coisa, nem eleição, nada disso. Eu acho que todo mundo deveria se manifestar, como o próprio Vicentinho fez, logicamente, porque ele foi citado, me parece, teve divulgações aí, tentando ligar ele ao episódio da violência, porque o cara é aliado dele. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Vamos manter um nível da campanha, porque isso é uma baixaria, e não falo isso para defender o Vicentinho, não. Se ele tivesse feito um discurso aí, defesa desse prefeito, eu seria o primeiro a moer ele. Falei, não, peraí, como você está fazendo um discurso para defender um cara que está com a faca na mão correndo atrás da ex-companheira? Aí sim, é outra história. Mas não é o caso, ao contrário, está dizendo aqui que não tem que relativizar, não vai passar pano para ninguém, e é isso que tem que fazer. Mesmo que não tenham sido citados, é importante que outros candidatos, inclusive a Dorinha, que é a candidata mulher, a única candidata mulher, que é membro da bancada feminina, que tem uma história de luta ao lado da mulher, de defesa da mulher, que também se manifesta, como ela se manifestou, por exemplo, nas violências, nos assassinatos que nós tivemos contra a mulher. Tem que se manifestar também nesse episódio envolvendo prefeitos. Isso é um absurdo. Não só ela, tá? O Ataídes, enfim, o Laurês, todo mundo tem que se manifestar, o Iter, o Du, todo mundo tem que falar, rechaçar isso. Rechaçar, porque esse é um dos maiores problemas que nós temos de violência na sociedade tocantinense, a violência contra a mulher. E é um absurdo ver dois gestores envolvidos nessa situação. É lamentável mesmo, eu acho que qualquer situação que eles tenham de desavença que tiver com a companheira, resolva, ou mesmo político, no caso do prefeito de Paraná, resolva do ponto de vista judicial, inclusive, mas não por vias da violência, ok? Todo mundo tem que se manifestar e vamos repudiar todos os eleitores esse tipo de coisa. Não tem que fazer ligação entre um caso lamentável, triste de violência doméstica ao processo eleitoral em curso. Isso aí não tem nada a ver, tá bom? É lamentável ambos os casos. A violência contra a mulher, ainda mais feita por prefeitos que deveriam dar o exemplo, né? Inclusive nos municípios dele, garanto que tem índices preocupantes desse caso, e também o uso eleitoral disso, gente, é um absurdo, tá? Não estou falando isso que é porque é Vicentinho, não. Se fosse contra a Dorinha, se fosse contra o Laurês, qualquer outro, eu falaria do mesmo jeito, porque é lamentável, não tem que misturar essas coisas. Temos que lamentar o episódio de violência e nós temos que defender a mulher. Eu sempre digo, o maior alvo da violência na sociedade brasileira é a mulher brasileira. Não tenho dúvida disso. Se você assistir esses programas que derramam sangue aí, de cada 10 casos que eles mostram, pode ver que 8, 9 serão casos contra a mulher. Então todos temos que lamentar essa situação, ok?